Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Tribulation, trials, affliction. Tribulação, provações, aflições. Muitos acreditam que essas são coisas do passado, que nós, como verdadeiros crentes, não passaremos por tais coisas. Porém, quando olhamos para o livro do Apocalipse, veremos que uma das coisas que os crentes experimentarão nos últimos dias é grande perseguição, grande provação, grande aflição, pelo qual confirmaremos nossa fé. Por que estamos falando desses termos? Bem, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 2. Na semana passada, em nosso estudo, começamos a refletir sobre o relato das 7 igrejas da Ásia. Falamos sobre como cada uma dessas igrejas traz uma mensagem que todo o corpo de crentes precisa ouvir. Não apenas hoje, mas especialmente nos últimos dias. E esta segunda congregação, bem, eles são uma congregação que passará por intensa perseguição. Mas por que isso acontece? Vamos responder a essa pergunta. Então, abra sua Bíblia e olhe comigo em Apocalipse capítulo 2. Estamos prontos para o versículo 8. Repetindo, Apocalipse 2, versículo 8. Ao mensageiro da igreja em Esmirna. Mais uma vez, este mensageiro ou anjo, como algumas Bíblias traduzem, é o líder desta igreja. Ele é alguém semelhante ao líder de uma igreja nos dias de hoje. Ou seja, ele é aquele que recebeu a verdade de João para transmiti-la a esta congregação. Seria então como um pregador. Ao mensageiro da igreja de Esmirna, escreva: assim diz aquele que é o primeiro e o último. Esta é a 4ª vez que o Messias usa esse título para se descrever. A razão disso é que este termo está relacionado à redenção. Deus se revelando como o Redentor. Já falamos sobre a redenção em relação ao reino vindouro. Falamos sobre a redenção à luz da justificação manifestada em nossa criação. Mas aqui a redenção também é uma mensagem de encorajamento. Pois a redenção, quando olhamos para esse mesmo termo, por exemplo, em Isaías 48, sabe o que fala? Sobre o compromisso de Deus. Os membros desta igreja precisam se lembrar de como Deus havia se comprometido com eles. Por quê? Para que se lembrem de seu compromisso com Ele. Então, mais uma vez, versículo 8. Ao mensageiro da igreja em Esmirna, escreva: assim diz aquele que é o primeiro e o último, aquele que foi morto e tornou a viver. A passagem fala sobre o fato de que o Messias entrou neste mundo com um propósito: morrer. Por que eu digo isso? Lembre-se de que ele foi traído, e em troca de quê? De 30 moedas de prata. Há uma outra parte importante. Ele começou o seu ministério aos 30 anos. Assim, 30 fala sobre o início de seu ministério e o fim de seu ministério. Por quê? Biblicamente, de acordo com a numerologia hebraica, o número 30 está associado à morte. Então, por que a morte não deveria ser um problema para nós? Deixe-me lembrá-lo de uma verdade bíblica muito importante, algo que é lido na sinagoga todos os dias, que é a abarração de Isaque, que se trata de quando Deus chamou Abraão para ir a Jerusalém, ao Monte Moriá, e oferecer o seu filho, o filho unigênito. E aqui vemos algo muito significativo sobre Isaque sendo o filho unigênito de Abraão. Ainda que Ismael estivesse vivo antes de Isaque. Mas a questão é a seguinte: por que Abraão obedeceu se da sua perspectiva todas as promessas de Deus dependiam daquele filho? Muito simples.
Quando olhamos para o livro de Hebreus, no capítulo 11, vemos que Deus revelou algo a Abraão. Ele revelou a verdade do reino pela ressurreição. Portanto, Abraão entendeu que, mesmo que Isaque morresse, havia a ressurreição. Nossa esperança não está em viver neste mundo, mas nossa esperança está em deixá-lo para entrar no reino de Deus. E para a maioria das pessoas, como isso acontecerá? Pela morte. Porque eu digo a maioria das pessoas, refiro-me àquelas que não estiverem vivas no momento do arrebatamento. Todos os outros terão morrido. Então olhe novamente para esta passagem. Ele diz: aquele que foi morto e que voltou a viver. Essa é a vitória, é o reino. É isso que ele quer que esta congregação se lembre diante do que eles irão enfrentar. Versículo 9, ele diz, como fez com a primeira igreja: eu conheço suas obras. E de novo, em cada uma dessas 7 congregações, uma das primeiras coisas que ele faz, após revelar uma nova descrição de si mesmo, é afirmar: eu conheço suas obras. Isso quer dizer que você será avaliado com base em suas ações. Para a salvação, a questão não é se você entrará no reino de Deus ou não. Não, esse não é o propósito desta avaliação. Contudo, seremos avaliados com base na responsabilidade que nos foi dada neste novo reino, nesse reino milenar. Então, ele diz: eu conheço suas obras, suas aflições e a sua. O quê? Ele diz: e a sua pobreza. Ele está tratando aqui de alguns pontos. Eu conheço suas obras, sua tribulação e a sua pobreza. Entretanto, acrescenta: você é rico. Por quê? Bem, eles são pobres. Essa congregação era pobre nas coisas deste mundo. Mas ele lhes diz: mas você é o quê? Rico. Por quê? Quando observamos como o Messias se revela, ele se apresenta como aquele que é fiel aos seus compromissos, o primeiro e o último, como lemos em Isaías 48. Em seguida, fala sobre aquele que estava morto e vive, aquele que trouxe a redenção, aquele que trouxe a vitória. Tudo isso se refere a quê? Ao reino. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que você pode ser pobre nesta era, você pode ter sofrido muito, mas ainda assim ele diz que você é rico. Rico de quê? Rico de uma perspectiva do reino. Porém, você é rico. Ele diz: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Agora deixe-me dizer algo sobre este termo que é traduzido aqui como judeus. Da mesma forma, em alguns instantes, veremos a palavra sinagoga. Quando ouvimos hoje o termo sinagoga, pensamos imediatamente em uma casa de culto judaica, porque é assim que o termo é usado em português. Mas se voltarmos cerca de 1900 anos, ao período em que o Império Grego ainda exercia influência em Israel. Por que eu digo isso? Porque o grego ainda era uma língua falada em Israel. Muitos termos usados pelas pessoas, mesmo quando falavam hebraico ou aramaico, tinham origem na língua grega. O termo sinagoga não deve ser entendido apenas como uma casa de culto judaica, especialmente neste contexto. Lembre-se, João estava na ilha de Patmos, onde o grego era a língua predominante naquela época. O termo sinagoga significava simplesmente uma casa de assembleia, um centro comunitário. Já o termo judeu pode significar, no sentido que pensamos hoje, como descendente de Jacó. Mas literalmente esse termo, se o verificarmos corretamente na linguagem bíblica, significa simplesmente alguém que louva a Deus. Por isso, eu o alertaria a não ler este versículo como se dissesse que a sinagoga do povo judeu fosse uma fonte de perseguição, porque não é disso que esta passagem trata. Aqui se fala daqueles que dizem: nós somos os verdadeiros louvadores de Deus, somos os verdadeiros seguidores de Deus. O nosso lugar é a verdadeira instituição, o nosso local de reunião, a nossa sinagoga. E o que o Messias diz aqui? Continuemos a leitura. Ele diz: porém, é uma sinagoga de Satanás. Nesta passagem da Escritura, vemos neste versículo 2 palavras sendo unidas. Anteriormente falamos sobre blasfêmia. E aqui falamos sobre o quê? Bem, nós estamos falando sobre a palavra Satanás.
O que eu quero que você perceba é que Satanás e blasfêmia andam juntos. Esses são indivíduos que diziam: nós estamos louvando a Deus. Na realidade, estavam destruindo tudo o que Deus representa. Versículo 10, ele diz: não tema o que você vai sofrer. Este versículo nos revela algo importante. Ele nos mostra que, às vezes, os crentes, mesmo quando somos fiéis a Deus e fazemos exatamente o que Ele nos chama a fazer, o que acontece? Perseguição. Nós podemos sofrer. Quero que você entenda que, quando somos fiéis a Deus neste mundo, especialmente à medida que nos aproximamos dos últimos dias, a fidelidade será perseguida. Para os crentes, haverá um chamado para a aflição. Então, no versículo 10, ele diz: não tema isso, não tema o que você está prestes a sofrer. Eis que no futuro o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Sabe de uma coisa? O Messias disse a mesma coisa em Mateus 24. Quando ele falava sobre os últimos dias, ele dizia: eles vão prender vocês, eles farão com que vocês sejam jogados na prisão. E que outra palavra ele usou? Sinagoga. E ele estava se referindo a um lugar de adoração? Não, era um lugar de quê? Era um lugar de assembleia, um centro comunitário. E era justamente ali que muitas vezes aconteciam os julgamentos. Da mesma forma, quando Paulo foi levado para a Cesareia, para onde ele foi conduzido? Para outro lugar de assembleia, um teatro, um grande teatro à beira-mar. Era ali também que aconteciam julgamentos. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que essas pessoas seriam julgadas, seriam levadas diante de magistrados, de autoridades, de governos. E por quê? Por causa de sua fidelidade à verdade de Deus. Continue lendo, ele diz: para que vocês sejam provados. A palavra usada para provado não significa que o Messias esteja tentando determinar se eles são realmente crentes ou não, se estão comprometidos, de fato ou não. Esse não é o propósito. Deus não precisa de resposta. Ele sabe todas as coisas e nada precisa ser mostrado a ele. Não, isso é por outro motivo. Entenda o conceito do que estamos tratando aqui: o corpo de crentes. Um dos termos para corpo de crentes é o quê? É Eidá, em hebraico. A palavra Eidá significa igreja, mas vem da palavra hebraica que significa testemunhar, testificar. Então, o que está acontecendo é o seguinte: essas pessoas vão passar por intensa perseguição, serão jogadas na prisão e, como veremos, elas até perderão suas vidas. E tudo isso servirá como testemunho, tanto para aqueles que estão fazendo isso, quanto para outros, sobre sua verdadeira fé na palavra de Deus. Então ele diz: para que vocês sejam provados e tenham o quê? Tenham uma tribulação por 10 dias. Há duas maneiras de entender sobre esses 10 dias. Podemos tomar de forma literal, mas também podemos considerar que o número 10 está relacionado à ideia de conclusão, o que significa simplesmente o seguinte. Deixe-me dar um exemplo. Geralmente, quando alguém está passando por uma provação, acaba se voltando para Deus em oração. E qual é a primeira coisa que fazem? Eles dizem: Deus, me tire desta bagunça, me tire desta provação. O que Deus geralmente faz? Bem, muitas vezes Deus apenas diz: minha graça é suficiente. O que eu quero que você veja é que muitas vezes a provação não tem outro propósito senão ministrar a nós mesmos. O número 10 é completo. Vamos atravessar toda a medida desta provação, desta aflição. E isso vai trazer uma mudança em nossa vida. Então, Deus está dizendo às pessoas aqui: vocês vão passar pelo que eu preciso que vocês passem, pelo que vocês precisam viver. E ele diz: sejam fiéis até. Até o quê? A morte. Aqui, novamente, sabe de uma coisa? Se eu for chamado a sofrer até a morte, se a minha fidelidade resultar em morte, ou seja, porque eu deveria ser fiel, isso só levaria ao meu fim. Não, não iria, porque a morte não é o fim. A morte é simplesmente uma transformação. A morte é uma transição desta era para a era vindoura.
o que eu quero que você e eu entendamos é que a morte é onde nos identificamos com quem? Com o Messias. Paulo, em Colossenses, fala sobre conhecer os sofrimentos do Messias. E ele fala dos sofrimentos do Messias como comunhão, conhecendo a comunhão desses sofrimentos. Da mesma forma, na morte nós testemunhamos. Na morte estamos unidos ao nosso Messias. Então ele diz: sejam fiéis até a morte. E continua: e lhes darei a coroa da vida. Vou ressaltar uma vez mais, pois gostamos de fazer uma conexão entre o judaísmo e os ensinamentos das Escrituras. Por quê? Bem, historicamente, o judaísmo foi uma religião baseada na palavra de Deus. Nós podemos aprender muito com os antigos sábios. Uma das coisas que eles comparam são os termos vida e reino. Veja só, nesta era o que estamos experimentando não é a plenitude da vida. Podemos testemunhar isso. Deus diz: eu venho para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mas antes, basicamente, ele aguarda nossa experiência no reino. Agora temos uma prévia, mas a experiência suprema da vida está nesse reino. Assim, quando diz: eu lhes darei a coroa da vida, ele está dizendo: eu lhes darei a coroa do reino, ou seja, um distintivo de honra. E o que faremos com essas coroas? Vamos usá-las para adorar a Deus. Vamos colocá-las aos seus pés. Por quê? Para reconhecer que tudo o que fizemos de louvável foi por causa dele, agindo dentro em nós e através de nossa vida. Então ele diz: aos que são fiéis até a morte, ele diz: eu lhes darei a coroa da vida. Finalmente, vá para o versículo 11. Ele termina esta epístola a esta congregação da mesma maneira. Ele diz: aquele que tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está nos levando a fazer? A ouvir. Antes de concluir, quero enfatizar que este versículo tão singular, em todas as 7 igrejas, ele diz algo muito semelhante, mas geralmente há algo adicional que ele aponta, exceto para esta. Esta congregação, mais do que todas as outras, sofre. Esta igreja passa por grandes dificuldades, dificuldades que Deus a chamou a enfrentar. O que ele diz aqui? Ele diz: os que têm ouvidos espirituais, façam o quê? Ouçam, porque não há a outra parte do versículo, aquela que explica exatamente o que deveríamos ouvir. A razão é por meio dos sofrimentos que escutamos a Deus. É pela aflição que começamos a fazer o quê? Começamos a pausar, começamos a rejeitar as coisas deste mundo e voltamos nossa atenção para Deus. Para quê? Para ouvi-lo. Tantas vezes, quando coisas difíceis acontecem, elas acontecem para chamar nossa atenção. Para quê? Para ouvi-lo. Então, ele diz: aquele que tem ouvidos, que ele ouça o que o Espírito diz à igreja. E aos que vencerem, ele diz: não permitirei que a segunda morte lhes faça mal. E por que ele fala sobre a segunda morte? Ele já nos disse: não tenha medo da morte. Você pode ser chamado para ser um mártir pela fé. Você pode ser chamado para dar a sua vida como muitos dos discípulos foram. E os crentes têm enfrentado isso ao longo de diferentes períodos da história. Deixe-me te dizer uma coisa. Agora, no ano, essa aula está sendo gravada 2015 ou 5775 no calendário hebraico. Mais do que em muitos anos anteriores. Muitas pessoas estão morrendo hoje por sua fé no Messias. E eu acredito que isso é um sinal. É o que as Escrituras dizem. Elas nos indicam que os dias do fim estão se aproximando rapidamente. E o que a Escritura nos diz? Olhe novamente, ele diz: aquele que vencer. Eu gosto dessa frase, vencer. Mas o que significa? Que ele é levado à morte. Como a vitória foi realmente alcançada se eu morri. Porque a morte, a primeira morte, não é o problema. A primeira morte é algo que todos enfrentarão. A primeira morte é necessária. É a transição desta era para a era vindoura. O que Deus nos livra é do poder da segunda morte. E aqui, quando concluímos essa segunda epístola, ele simplesmente menciona que a segunda morte não trará nenhum poder, nenhuma aflição, qualquer autoridade sobre aquele que vence.
qual é a sua segunda morte? Bem, isso é o que acontece depois do reino milenar. Esse é um ponto conhecido, e nós o abordaremos no final do nosso estudo do livro do Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 20. É depois desses 1000 anos de um reino de retidão e justiça, quando Deus traz todos os mortos à vida, e ele os coloca diante do trono branco de julgamento. O que ele diz aqui é o seguinte: todos que vão para o trono branco de julgamento serão julgados unicamente com base em suas ações. As suas ações foram significativas? As suas ações foram suficientes para justificá-los? Sabemos qual é a resposta. Não, ninguém escapará. O que acontecerá com eles? Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão para todo sempre. Não há saída, não há salvação para eles. O que ele nos promete é que os que receberam o Evangelho, os que andaram em obediência ao Evangelho, que foram fortalecidos pelo Espírito Santo, que ouviram a sua voz e permitiram ser conduzidos, guiados e orientados em seus caminhos. Ele diz que essas pessoas, que nós teremos triunfo. Onde? No reino de Deus. E aquele grande julgamento final, conhecido como a segunda morte, não terá autoridade sobre nossa vida. Agora, quero que você volte e olhe para o início de onde esta epístola começa. Veja onde estamos. Estamos falando sobre a congregação em Esmirna. O que sabemos sobre esta igreja é que era um lugar de grande idolatria, ou seja, havia pessoas ali que eram muito comprometidas com a prática idólatra. Mas afinal, o que é idolatria? Egoísmo. É sobre alguém fazer sua própria vontade. É conquistar apenas aquilo que deseja alcançar. O que a verdadeira fé no Messias faz? A verdadeira fé no Messias manifesta nossa vontade, nossos desejos, nossas metas, nossos objetivos, pelo que eles realmente são: pecado. Diante da exposição do pecado em suas vidas, as pessoas fazem uma de duas coisas. Se forem sábias, se arrependem. Se não forem sábias, o que farão? Elas irão se revoltar e dizer: como você ousa me dizer o que é certo ou errado? Como ousa me julgar? Bem, isso não é julgar, é apenas uma manifestação da verdade. E quando nos opomos a esse egoísmo, o que ele gera? Ele traz conflitos, crimes, traz sofrimentos e traz até desunião. Quando todos os homens fazem o que é certo aos seus próprios olhos, qual é o resultado? Para os filhos de Israel, eles caíram em escravidão. Escravidão aos inimigos, que simboliza a escravidão ao pecado. E esta congregação de Esmirna se localizava numa cidade que era conhecida pelo espírito independente de cada indivíduo. Amavam a idolatria, e a idolatria trazia grandes consequências por causa de certas coisas que havia lá. As pessoas levavam suas estátuas a esses conhecidos lugares sagrados. A idolatria trouxe grande riqueza para a cidade, e esta congregação se colocou em oposição. As pessoas entravam e começavam a compartilhar a mensagem da verdade, e isso foi ruim para os negócios, foi ruim para os objetivos do povo. Veja só, a verdade no Messias destrói minha vida, a vida que eu queria construir. Por quê? O que você acha que essa expressão significa quando Deus diz que você o aceita? Você acredita em seu evangelho e ele diz: eis que todas as coisas são novas? A palavra nova, biblicamente falando, também está relacionada ao conceito de mudança. Deus quer trazer mudanças, e essas pessoas, elas não queriam mudanças. Elas queriam continuar com seus objetivos, suas paixões, seus desejos, suas vontades. Portanto, vemos que elas se revoltaram com esta igreja. Por isso, elas os colocaram na prisão, tentaram destruí-los, e elas os mataram. E o que o Messias diz como forma de conforto? Ele diz: eu lhes darei a coroa da vida, isto é, a coroa do reino. E lembre-se que coroa é sinônimo de regra. Esta igreja tinha o potencial de receber grande autoridade no reino de Deus.
esta igreja recebeu uma amostra do que era a eternidade da ação de Deus governando, Deus trazendo cumprimento da sua vontade. É por isso que ele diz aqui: aquele que vencer. Vou te fazer uma pergunta. Se você fosse colocado em uma situação como essa, onde pessoas com raiva, pessoas violentas, sendo capazes de testemunhar contra você por causa da sua fé e de colocá-lo na prisão, até mesmo capazes de matá-lo, você conseguiria superar? Você permaneceria fiel? Veja, todo o propósito do nosso estudo é nos conscientizar de como será para os crentes nos últimos dias e nos dar entendimento de que precisamos estar nos preparando para esse momento. Vou te fazer uma outra pergunta. Quando foi a última vez que você se ajoelhou com o rosto no chão e disse: Deus, me ajude a permanecer fiel, me ajude a suportar tudo o que você chamar a enfrentar? Você consegue, agora, de onde você está, espiritualmente, testemunhar sua fé, independentemente se isso significar que você seria preso, se isso significar que você seria levado à morte? Hoje, as pessoas estão suportando essas situações na Síria, no Iraque, no Egito e em muitos outros lugares. E você está preparado para isso? Porque eu te garanto que isso não vai acontecer apenas lá. Vai acontecer em todo o mundo, em todas as igrejas. Não apenas como em Esmirna. Bem, meu tempo acabou. Até a próxima semana, quando continuaremos nosso estudo sobre as congregações na Ásia Menor. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.